Olá, pessoas! Olha aqui, eu não disse a vocês que pontualmente, todas as quintas-feiras, às 18 horas, tem podcast do Fubá? Aonde que tem? Tem no YouTube, tem no Deezer, tem no Spotify, tem tudo quanto é agregador de podcast, porque nós somos organizadinhos. Porque a gente organiza as coisas bem direitinho e a gente manda e entrega tudo. Estamos aqui, eu sou Érica Souza, você que não me conhece, seja bem-vindo ao Fubá. Você que já me conhece, obrigado por voltar. Se você voltou é porque gostou, porque achou bom. Voz do Além está conosco, Jimmy Macedo. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoas. Estamos aqui para conversar um pouquinho. A Voz do Além falando com a gente novamente. Há expectativas, gente, há expectativas de que se esse vídeo chegar a 1000 likes, o próximo, Jimmy Macedo, vai aparecer de cara e coragem. Eu dou um jeito. Então, se esse vídeo no YouTube chegar a 1000 likes, Jimmy Macedo vai mostrar a cara e a coragem. Eu roubo uma câmera só para botar de frente Pronto. Trabalharemos para isso. Trabalharemos para isso. E nosso convidado aqui maravilhoso, fico muito feliz, veio diretamente, mentira, veio por outras coisas, mas a gente disse que foi, ao Cariri, para participar dessa conversa maravilhosa aqui, Juninho Batista. Érica, eu estou tão feliz pelo convite, porque o Fubá é um projeto que eu praticamente conheci em fase embrionária, e ver os outros segmentos do Fubá acontecer com esse sucesso e você à frente, eu sei que é sucesso, é uma alegria, e não vim só por isso, mas viria só por isso. Obrigada. E assim, quando a gente fala assim, conheceu em fase embrionária, eu acho que uma peça produzida por você foi um dos primeiros grandes projetos assim, que a gente levou à frente. Tanto que as pessoas até confundiam, que elas não sabiam o que era Fubá, e elas achavam que eu estava na produção. Porque a gente fez uma divulgação, com sorteio, com participação, com interação nas redes sociais. E, assim, a gente foi um dos principais veículos do digital que atuou nessa coisa. Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu, e a gente está falando da Mecânica das Borboletas, uma peça maravilhosa. Revolução, cara. Revolução, foi muito bacana. E o Fubá foi mesmo um veículo, assim, de fundamental importância, porque o público do espetáculo em questão era muito dirigido ao digital, e foi muito bacana. E foi muito importante, porque rendeu esse fruto importantíssimo, porque depois disso, quantas parcerias, e aí fora a amizade da gente, que é para a vida toda. Então, assim... Pronto, e para quem não conhece Juninho, já cheguei falando de trabalho e tudo, mas quem não conhece Juninho Batista, chegou aqui e disse, olha, quem é esse rapaz? O que ele está fazendo aí? Quem é Juninho Batista? Eu sou produtor cultural, né? Eu trabalho com produção artística há mais de 30 anos. Né? Começou criança, gente. Naquela época podia. Podia, ele quer fogo. Tem 32 anos que eu sou produtor cultural, mas não comecei minha carreira profissional com teatro, com artes cênicas. Eu começo minha carreira como divulgador de uma gravadora, que eu não vou falar o nome. Não precisa expor. Né? Ainda existe a gravadora? Não existe, era a Poligram. Posso falar? E era a Poligram Discos do Brasil. Depois eu começo a fazer produção, mas aí fui trabalhar com shows de humor, que não eram espetáculos, nem artes cênicas em si, shows de humor. Mas era tipo stand-up? Era com a turma de Fortaleza. Né? Que tem essa diferença, porque o humor de Fortaleza, o pessoal chama de humor churrascaria. Que é diferente do que se pratica no Sudeste. É diferente. Eu acho que esse formato para eles, para o artista, se tornou muito interessante, porque você imagina o que é estar fazendo show e estar passando o garçom, a música, o carro. Então você tem que ter uma destreza cênica e para fazer rir, né? E para fazer rir, porque o humor ele tem um tempo. Então, se você sai daquele tempo do humor do espetáculo, você perde toda a concentração e o público, né? E eu acho que o humor do Ceará, hoje eu acho que precisa se reinventar também. Tem exatamente esse tempo de carreira que eu tenho. É um povo que contam as mesmas piadas, e tem algumas que hoje são muito pejorativas, preconceituosas, inclusive. Tem que se adequar. Tem que se adequar. E não é por conta de mimimi, de um monte de coisa, não. É porque se faz necessário mesmo, os tempos são outros. E a gente que trabalha com arte, a gente precisa também tá se encaixando dentro desses formatos de possibilidades. Mas aí eu venho, depois do humor, venho trabalhar com shows, no universo de show, e aí fui trabalhar... Shows musicais. Shows musicais e com cantores nacionais já.
E trabalhei durante muito tempo com isso, realmente, muito tempo. Mas, assim, foi algo que foi se tornando, Érica, muito desgastante. Porque, assim, o formato show é muito desgastante. Como eu trabalhava... Estrada, né? Estrada, e eu trabalhava com artista nacional que já tinha essa coisa de turnê. Deus me livre de eu hoje trabalhar com esses sertanejos, porque eu vejo que a coisa é muito pior, agrava. Né? Antes da pandemia, pelo menos. Mas tinha essa história até com uma amiga minha, que é uma grande produtora de teatro no Brasil, a Milka Luna, que é cearense, mas que mora em Brasília há muito tempo. Disse, cara, você devia pensar no teatro como uma alternativa de produção, e eu tinha uma preguiça, porque é uma produção muito específica. Sabe? E aí, é totalmente diferente do show. Completamente. Não, e quando eu cheguei para fazer produção de teatro, que eu cheguei dizendo, olha, eu trabalhei com fulano, com ciclano e com beltrano, achando que estava arrasando, o cara disse, pois, seu portfólio aqui não serve muito não, viu? Se anima. Vamos... E eu com isso, tá? O que você entende de teatro? Eu disse, rapaz, eu entendo que o básico. Não, pois você tem que estudar, tem que voltar. E eu realmente foi um recomeço, mas que valeu muito a pena. Eu sou completamente hoje apaixonado pela Isso área. já com quantos anos de carreira na música e no humor? Eu acho que já tinha quase 10, né? Quase 10. Porque a história da música foi acontecendo assim. Eu dizia, esse ano, a partir do ano que vem, eu não trabalho mais com esse artista. Aí o artista chegava, fazia uma reunião de produção e dizia, olha, a gente tem uma turnê Nordeste para fazer. Depois da turnê Nordeste, você está liberado, não sei o que. Eu digo, então tá, vou cumprir a turnê. Terminava a turnê Nordeste, aparecia outra coisa. E aí a gente ia ficando. Quando a gente pensava que não, cara, 10 anos já. 10 anos. Né? 10 anos. E aí... Sem dormir, sem parar em casa. Sem vida social e assim... eu de forma nenhuma eu condeno quem tem essa fidelidade a artista, mas eu particularmente, eu hoje não gostaria mais de trabalhar, simplesmente estava de uma forma tão séria que as pessoas, quando falavam comigo, se referiam a mim com o nome da artista. Juninho de fulano. Nunca chegavam para mim, para Juninho Batista, produtor, como é hoje, não. Falar, Juninho da... E isso me incomodava, não pela artista, porque é uma artista maravilhosa e tal. Mas eu digo, não, eu preciso ter minha personalidade, minha identidade profissional, né? E o teatro tem me dado muitas felicidades, muitas alegrias, muitas possibilidades. Aqui mesmo no Cariri a gente vai fazer uma montagem de um espetáculo maravilhoso. Seguro. Quem quiser saber desse espetáculo maravilhoso vai ter que esperar, que a gente vai contar mais na frente, que a gente ainda vai voltar nesses 30 anos de carreira. Tem outro momento. Tá? Juninho, aí começou em Brasília o teatro, né? Mas então a música começou no Rio. Não, essa minha amiga era de Brasília, mas a gente se encontrava muito e tal. Ela é muito ao Rio também, porque produzia espetáculos no Rio e tal, e a gente já tinha um... Cearense se encontra em todo canto. Né? E aí a Milka sempre dizia... Qualquer lugar do planeta que você chegar e fizer... É a identificação, né? Aí a Milka dizia, cara, venha pro teatro, você é uma pessoa do teatro, só você não percebeu isso ainda. Milka... E aí eu fui amadurecendo essa ideia ainda no Rio. E tinha tudo realmente para acontecer, porque eu já estava no Rio, onde tem um volume de produção muito grande. Exatamente. O eixo Rio-São Paulo acontece tudo de produção, a maior parte. Agora, engraçado, eu nunca fui uma pessoa muito de São Paulo. Eu passei um período em São Paulo, foi um período que eu fiz produção em TV. E aí, por não aguentar a dinâmica de São Paulo, eu só passei 6 meses. Aí volto para o Rio. Que não foi a dinâmica da produção, a dinâmica da vida do paulistano. Paulistana, porque eu gosto de fazer TV. Eu vou te falar, eu tive muita oportunidade boa de produção. Já consegui produzir audiovisual, TV, show musical e teatro, que hoje é a coisa que eu realmente quero me dedicar mesmo até o fim, né? Júnior, disse que começou como divulgador de uma gravadora. Como era esse trabalho de divulgação? Olha, nessa época as mídias eram... Não tinha Instagram, né? Não tinha nada disso. As mídias eram completamente diferentes da mídia. E era bem interessante, porque assim, as gravadoras lançavam o disco, e aí eu tô falando de disco mesmo, vinil, LP, né? Mandava pra gente, a gente era contratado dessas gravadoras. Né? Isso.
Quando eu comecei a fazer divulgação, eram discos mesmo. Ainda ninguém nem sonhava com a coisa do CD. Então, qual era o nosso trabalho? A gravadora escolhia uma música que a gente chamava de carro-chefe, ou às vezes lançava um LP só com 2 faixas, que era o que a gente chamava, tinha um selo assim na frente. CD não. Disco promocional. Esses eram só para ser entregue nas rádios, só com 2 faixas. E era entregue pessoalmente na rádio? Pessoalmente por nós, divulgadores. A gente ia, conversava com a rádio. Muitas vezes negociava uma promoção, passe o final de semana com o artista, vá ao camarim, não sei o quê, esse tipo de promoção. Agora, cada caso era um caso. Às vezes o artista era muito popular, mas a música não acontecia. Então aí sim a gente entrava para fazer uma promoção grande. Quando não, a gente levava os discos para todas e várias rádios para tocar. Teve essa época, viu, minha gente? Década de 80, que o auge era seu clipe passar no Fantástico. Sim, passar no Fantástico. Maria. Era o auge mesmo. Era o clipe passar no Fantástico era... O auge. E também quando o artista chegava, por exemplo, o artista chega em Fortaleza, então a gente tinha que receber, fazer aquele trabalho receptivo, pegar o artista, levar em todas as rádios que ele tocava e programas de televisão. Então era um trabalho muito intenso, porque eu era divulgador não do artista, mas da gravadora. Então se ele mandasse 4 ou 5 artistas no final de semana... Então tinha que ter esse primeiro network, essa de contato com as rádios, né? E essa abertura também, né? De inserção. E sempre... E rádio, TV também? Não tinha tantas TVs, né? Não tinham tantas. Assim, tinham uns programas específicos e tal. Mas como era artista nacional, eles gostavam. E também tinha uma coisa que era muito... acontecia muito nessa época. As rádios maiores, as mais potentes, elas faziam shows e convidavam esses artistas para fazer um show para a Rádio X, por exemplo. A Rádio FM Fubá está fazendo 5 anos e aí chamava vários artistas. Anitta, não sei quem, tarará, e todo mundo ia para esse showzão, porque isso acontecia muito também. Para a gente era um inferno, mas para a rádio era bacana. Claro. E a gente tinha esse compromisso. Mas eu tenho muita saudade, viu, desse tempo. Outro dia eu estava dando uma entrevista e estava falando sobre isso. Era desse jeito? Eu digo, era desse jeito. E rádio é muito bom, eu gosto muito de rádio. Eu acho que rádio e circo são 2 coisas distintas, dadas as proporções, mas que a gente tem que respeitar muito, porque no rádio começa tudo. Se você for prestar atenção, as novelas começaram na rádio, né? E você imagina a riqueza de acontecimento, porque diz que a novela de rádio estava aqui você conversando, as pessoas escutando, imaginando se fulano está andando a cavalo. Os efeitos especiais eram perfeitos. Não tinha erros, os efeitos especiais. Não tinha. Eu imaginava o mocinho do jeito que eu quisesse. Né? Era a idealização minha. É tão do jeito que, assim, se fala muito na história da comunicação, que quando lançou-se a televisão, dizia, pelo menos no Brasil, que o rádio ia acabar. Né? Porque com a televisão... Quem era que ia deixar de assistir televisão para assistir rádio? E a televisão teve um grande crescimento. Com a internet, as pessoas diziam, a televisão vai acabar com os streams. É porque o cinema vai acabar com sempre as pessoas têm disso. E hoje eu vejo o rádio muito forte ainda. Muito forte. Muito forte. Tanto na questão da credibilidade das pessoas, tanto que eu achava... Eu fiz uma pesquisa recente e eu achava que o artista se preocupava muito com a Billboard e com o Spotify. Mas não. No Brasil, o artista se preocupa com rádio. Com rádio. E eu entendi muito isso. Eu estava lendo, pesquisando um pouco sobre a carreira de Anitta. E ela falando assim, não importa ela tá no topo do Spotify se ela não tocar nas rádios americanas. Tem que tocar nas rádios americanas. Então é importante essa questão toda. E as pessoas têm meu Deus do céu, ninguém vai mais escutar a rádio porque a gente tem... Não, o podcast é um retorno, é uma versão digital do rádio. E deliciosa, porque assim a gente se vê nesse movimento de rádio, de TV e de tudo isso. Eu acho o must. O must. Eu digo mais, eu acho que assim, que o podcast é a maior prova da hegemonia do formato da rádio. Sim. Porque a gente chega praticamente no ápice, pelo menos no nosso, né, da nossa geração, da tecnologia da comunicação, da transmissão. As possibilidades com a internet são infinitas. E agora, 2021, a mídia mais popular da internet é o podcast. Então a gente retorna para os formatos da rádio.
Sentadinho no traz o estúdio, com o headphone microfone. de novo, a mesa confortável e o microfone E bacana. o que é gostoso hoje também é que você não precisa ter o compromisso de ter uma voz impostada, de boa noite. Não, Boa você é noite. você É, e acabou. E você vai natural. pro tema que você quiser. Isso é E maravilhoso. nessa possibilidade também do ouvinte escolher o que vai escutar, na hora que ele vai escutar, dentro do tempo dele, porque o programa na rádio tem essa amarração de ser ao vivo naquele horário. Né? Tá passando de programa de 3 às 5, então você tem que escutar de 3 às 5. Podcast não. Ele pode escutar quando quiser, na hora que quiser, no tempo dele, quando estiver dirigindo. Tem gente que gosta de assistir no Isso banho. é maravilhoso. Eu gosto, eu coloco podcast para dormir. Só que aí tem alguns podcasts que eu gosto tanto que eu não consigo dormir, porque eu fico interagindo. Eu tenho um podcast de notícias que eu escuto diariamente no caminho do trabalho, porque eu já chego no trabalho com as notícias nacionais frescas, né, na cabeça. Aí tem os de entretenimento, eu tenho vários. Eu sou fã de vários podcasts, tanto que quando tem naquela retrospectiva do Spotify, só tem Pedro Sampaio, Luísa Sons e podcasts. Eu tenho uns que eu gosto muito. E outra coisa que eu acho interessantíssima é que às vezes você está entrevistando alguém, ou alguém é entrevistado para a TV, e é tão forte essa coisa do rádio, que a pessoa está dando um depoimento e diz: bom dia, eu quero dar o meu bom dia aqui para todos os ouvintes. Porque quem ouve é quem está em rádio, né? Público exatamente. de TV é telespectador. Telespectador, né? Exatamente. Mas isso é muito forte. Tem até um meme, eu não sei se é no estado todo, mas a gente fala muito aqui no Cariri, que é assim, é verdade, deu na rádio. Pode. A coisa da hora, tinha gente nessa essa coisa. Mamãe desliga o rádio pra gente saber a hora. 6 horas, que é a hora da Ave Maria, né? Tem umas coisas que a gente escutava a música do Luiz Gonzaga, gente. 6 horas, né? Não, eu digo muito. Se um dia eu for convidada pelo Pochá para aquele programa, que história é essa, Pochá? Aqui, Pochá, pode me chamar. Tem aquela parte que ele fala assim: qual a sua lembrança mais antiga? Minha lembrança mais antiga era um programa de rádio que acontecia às 6 horas da manhã, na Rádio Educadora do Cariri, AM, na época, que era Coisas do Meu Sertão. E tinha cantorias de viola, tinha poesia, e ele terminava com um poema, que uma música que é bem característica, que teve um dia que eu até fiz uma live com meu amigo Chico Júnior, e ele me emocionou, porque no final da live ele colocou. Ele tem o vinil dessa música e colocou. Então, assim, é a minha lembrança mais antiga, porque eu me lembro de acordar com mamãe escutando esse programa de rádio. Então, assim, minhas referências da comunicação, minha maior referência da comunicação no Cariri chama-se Antônio Vicel. Antônio Vicel, que é também, eu não sei nem que rádio ele está hoje, mas acredito que ele seja da Rádio Educadora do Cariri. As pessoas não falavam o programa de rádio, as pessoas diziam: deu em Vicel. Vicel me disse. Tem que avisar em Vicel. Tanto que na nossa adolescência, na minha época de adolescência, fim da infância, começo da adolescência, na década de 90, quando a gente queria dizer que uma fofoca, que uma cor viralizou, a gente dizia: menino, Sara tá em Vicel. Era o máximo, era um meme, né? mas assim, mesmo que não tivesse saído, todo mundo tá sabendo, já tá em Vicel. Ou então, quando a gente dizia: vai guardar um segredo, assim, pelo amor de Deus, tu não vai dizer a Vicel, não. Porque era assim, a comunicação só acontecia atrelado com o nome de Vicel. Outra coisa que eu acho emblemático para o país, artisticamente falando, são as cantoras do rádio. Sim. Quando você pensa que teve uma época que grandes cantoras faziam sucesso, principalmente na rádio, com direito à faixa, a coroa, a seta, isso era a rainha do rádio. Cantoras bem antigas, a João Maria, a Marlene, essa turma. E tem uma coisa que aconteceu muito no Brasil, deve ter acontecido em outros lugares do mundo também, que as pessoas se escondiam na rádio. Tipo assim, as pessoas tinham um bom oratório, eram extremamente talentoso, mas não eram pessoas que a televisão aceitaria. Entendeu? Uhum. Não tinha o perfil. Não ia imprimir bem na tela. E elas faziam sucesso na rádio e não faziam sucesso em mídias. A cantora visuais. Marinês, de quem eu fui produtor e tenho muita honra de falar isso, a Marinês, ela disse que começa no rádio, em programas de calouro, e como o pai e a mãe dela não deixavam ela, não incentivavam a carreira artística dela, muito pelo contrário, achavam uma vergonha ser cantora, ser artista e tal. Para uma mulher, isso é uma... horrível. Então, o nome dela de batismo é Inês Caetano de Oliveira. Ela não tem Maria, não tem Marinês, não tem nada disso. O nome de Marinês é Inês Caetano de Oliveira. Mas para a família não descobrir que ela era ela,
ela botava o nome Maria Inês. O locutor não sabia. No primeiro dia que apresentou, ele disse, vamos chamar aqui a caloura Marinês. E ficou Marinês por conta disso, do locutor, que batizou dessa forma. E lá no Rio de Janeiro, mais na frente, o Chacrinha, quando foi apresentar ela, por conta da representatividade nordestina, disse, vamos chamar aqui para vocês Marinês e sua gente, porque ela tocava com a turma, Zabumba, Triângulo, não sei, com a turma do Nordeste, e sua gente. E ficou. Então, assim, tinha realmente muita força, muito poder, essa história toda do rádio, e a TV, quando explodiu também, explodiu de uma forma... Porque assim, que a gente viu cair muito nos anos 2000, os programas de auditório, as apresentações musicais em programas de auditório. Né? Teve todas essas questões dos contratos, a guerra das produtoras, não, das gravadoras, né? E é uma coisa que a gente via muito. Nossa, Domingo Legal lançava, toda semana lançava um produto. E assim, Gugu tirava dos... sei de onde. Do nada. Surgiu um povo. Não, é porque era assim, tinham olheiros. Eles criavam mesmo. E tinham olheiros. Eu lembro, nessa época lá no Rio, eu tinha um produto daqui do Ceará, que era uma banda de pagode, que se chamava Fricota Samba. E essa música começou a tocar essa banda começou a tocar uma música, menino. Aqui em Juazeiro, fizeram muito show, fizeram muito sucesso, tocaram muito aqui. Era Claudete. Qual o seu nome? Claudete. Qual a sua idade? 27. Então, assim, fez muito sucesso. O que aconteceu? A gente foi convidado pela Marlene Matos para fazer o programa da Xuxa. O que era na época era 99. Nossa. O que era, assim, você faz um programa... Era o hit. Fazer um programa da Xuxa, uma banda cearense, cena local, era muita coisa. Sem poder de investimento, que a gente sabe que tem que ter. Sempre teve essa coisa do recurso para divulgação. Então, a gente foi. Quando a gente chega, é engraçado tu ter falado nisso. Quando a gente chega, que os meninos fizeram a apresentação e tal, que era gravado, o programa era gravado, dois produtores chegaram pra gente e disseram, olha, a gente é do SBT. E se vocês fecharem com a gente tanto paga um cachê para vocês, mas a gente tem que lançar primeiro, porque a gente gravou, mas a gente ia aparecer, sei lá, daqui a um mês no programa da Xuxa. E se a gente fecha com eles, a gente aparecia no Gugu. Primeiro, eles lançavam a banda. Só que só que a Globo sempre teve mais potencial e potência do que o SBT. E a Marlene escutou na hora, a Marlene Matos, né? E ela disse, olha... vocês estão aqui porque a Xuxa escutou o CD no carro dela, a Sasha gostou, Sasha pequena, criança ainda, e vocês estão aqui principalmente por isso. Agora, se vocês fecharem com qualquer outra emissora, nunca mais vocês botam o pé na Globo. Gente, como é que a gente sobrevive a uma ameaça dessa? Com o perfil da Marlene Matos, que foi produtora da Xuxa. Então a gente não fechou também por isso, porque não foi uma coisa aberta. E foi muito bacana. A gente, depois disso, a banda fez muito sucesso, viajou nacionalmente. Não aconteceu, mas durante o período que ficou... Aconteceu por um período. Aconteceu, e foi muito bom. Viajou muito, abriu muito show do Belo, do P.O. Box, que era uma banda que tinha... Então, lembro demais P.O. Box. Que era Papo de Jacaré, não era música? Assim, criação do nada, devaneio coletivo. E foi muito bacana, foi muito importante, mas tinha esse período. E outra coisa, essa coisa da rádio, ela chega no teatro também, porque na década de 50, 60, principalmente 50 e 60, o que se produzia no Rio de Janeiro, que era o grande eixo de teatro do Brasil, pelo Walter Pinto, que foi um dos maiores produtores de teatro da época, acabaram as chanchadas e entraram os teatros de revista. Né? Então, teatro de revista eram coisas assim extremamente bem produzidas, requintado, com muitas escadarias, com muitas penas, com muitas plumas e paetês e as artes. E aí eram artistas também emblemáticos, Desi Gonçalves, não sei o que. E sempre a música no meio disso tudo. Quer dizer, a vida sem música realmente seria um erro, né? Porque tem música, musical, trilha em tudo quanto é de veículo. Né? Exatamente. Sobre esse negócio da renovação, é uma das coisas de trilha. A gente está vivendo um momento muito único da história. A música que está em primeiro lugar do top 100, em primeiro lugar da Billboard, hoje, é uma trilha sonora de um musical infantil.
Que coisa, né? É de uma animação, da animação Encanto, né, da Disney, foi lançada esse ano ou ano passado? Esse ano já. Foi em 2022. Que é Não Falamos do Bruno, é um filme muito lindo, quem não assistiu, assista, que foi originado na Colômbia, é de uma história, inclusive de um livro colombiano, mas é uma história muito linda, e tem um musical e passou todo mundo. Qual é a lógica? Assim, oi, o que foi que aconteceu, Brasil? E a música tá lá. É incrível, né? E- Eu posso em primeiro pedir lugar. pra voz, só pra tirar uma foto, a voz vai mostrar só a mão. Tirar foto agora, no meio da gravação. É pra me registrar, né? Acho bacana registrar minha amiga Érica aqui comigo nesse momento tão maravilhoso. Juninho, aí quando começou o teatro, como um admirável mundo novo do teatro. Total, Érica, foi tudo muito diferente mesmo, assim, concepção, porque o teatro é um processo que pro produtor a gente realmente tem que estudar. Sim. Se você não estuda o veículo, se você não consegue. É uma linguagem diferente. Existem muitas expressões de montagem de espetáculo dentro Sim. do próprio teatro. Eu estou falando de comédia, de tragédia, de drama, de tudo isso. Montagens de formas diferentes também. O ator se permite a ter 100 anos de idade fazer um personagem de 8, por exemplo. Eu mesmo já produzi uma peça com Renata Sorra que se chama Esta Criança, que ela interpreta 5 crianças e você vê as crianças, literalmente, tão grande e perfeita a interpretação da Renata no espetáculo. Então, assim, mas é algo realmente muito, 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 muito diferente de fazer. Sabe? É muito gostoso. Quando você pega também agora a história do povo dizer, é receita de bolo. Não é. Porque o teatro, ele tem uma dinâmica. Ele parte de leitura de texto, a partir daí montagem. Às vezes você pensa, o diretor e a produção pensa um elenco e acha que o elenco está fechado. Quando é na hora da leitura do roteiro e da sinopse, não flui, o ator não fica bem, não fica confortável naquele personagem, e a gente percebe isso. Quer dizer, há uma série de coisas. O figurino, que as pessoas acham que é um detalhe, não é. Aquilo faz o artista completamente personagem, realmente. A luz... É uma série de detalhes para a montagem. Graças a Deus, tive a oportunidade de participar de montagens de espetáculo e também de já pegar o espetáculo prontinho e só produzir, e só viajar, que dá um trabalho danado também. Mas não tem como montagem. E assim, de toda forma que você imagina. Eu já fui produtor de um espetáculo que aconteceu em Fortaleza, que foi o Ceará Show, que foi um musical incrível, perfeito. E tal. Um musical lindo, dirigido pelo Silvinho Guindani, sabe? Música, trilha sonora do Rodrigo Maranhão. E é um espetáculo lindo que conta a história do Ceará. Mas foi tão difícil você costurar essa coxa de retalho, porque você imagina um espetáculo que passa Iracema... Até cachorro tem. Até cachorro tem. E era difícil, porque o cachorro, você assistiu o espetáculo, você viu. Lindo, perfeito. O cachorro, ele atuava realmente. Tinha muito efeito especial, chuva. Então, é um espetáculo que tinha Padre Cícero, Iracema, Seu Lunga. Nem dava para contemplar todo mundo, porque o Ceará é muito rico culturalmente. A gente fez o que pôde, Dragão mas ficou lindo. Lindíssimo, lindíssimo mesmo. Era coisa assim, Broadway. Esse negócio de estabelecer. Porque, por exemplo, as pessoas não têm essa dimensão de quanto tempo... Vamos falar financeiramente como é complicado você gerir uma carreira de produtor. Porque você chegar numa montagem ainda, aí não tá captando ainda. Não tá captando recursos. Entendeu? Aí vai gerar até que o espetáculo esteja pronto, entre em circulação... E começa a ter um retorno financeiro. É bem complicado, né? Muito complicado. Assim, achei tão bacana tu falar nisso, porque, assim, em primeiro lugar, as pessoas do Brasil, aí eu estou falando principalmente de gestores, estou falando de produtores, estou falando de empresas, estou falando de indústrias. As pessoas precisam entender a cultura não só como entretenimento, mas como negócio, como oportunidade de negócio, como você fazer publicidade da sua empresa. Uma célula criativa, sabe? E há uma teia, sabe, Érica? Não só tem o artista, isso termina na apresentação artística, mas tem toda uma equipe por trás disso, cara, sabe? E aí eu estou falando de bilheteiro, estou falando de figurinista, estou falando... Então, assim...
hoje, quando a gente monta um espetáculo, principalmente a gente que tem uma experiência maior e de grandes espetáculos e etc e tal, a gente realmente começa na planilha e nos métodos de captação de recurso, de apoios, de patrocínio, e aí ou de forma incentivada, né, leis de incentivo, ou não. Que é assim, vamos abrir logo um parêntese aqui. Se você não entende o que é Rouanet, leis de incentivo em geral, antes de você falar qualquer coisa em relação a isso, estude. Estude por meios oficiais. Procure no site do Ministério da Cultura, procure por pesquisadores da área da cultura. Não vá sair estudando por mensagens obscuras de WhatsApp, não, porque demonizaram nos últimos anos a Rouanet como se fosse a tal famosa mamata que as pessoas... por ignorância. Que as pessoas acreditavam que iriam acabar e ela não acabou. Não, e até certo? porque... E assim, as pessoas... Só um parênteses, porque é uma coisa que me indigna muito, sabe, Juninho? A mim também. As pessoas falando assim, fulaninho recebe Bolsa Atleta e não trabalha. O atleta é um profissional. É um profissional. E é um profissional de alto nível, que precisa de super atenção. Precisa do treino, precisa de uma alimentação, precisa de profissionais de saúde para acompanhá-lo. Então, ele precisa estar recebendo, independente dele estar competindo ou não. Porque ele não deixa de ser atleta. Não deixa de ser atleta. Entendeu? Mas não está tendo competição, não tem Olimpíadas, para que ele vai estar? Ele tem que estar. É a mesma coisa. É a história do artista. Se ele morrer de fome, ele não tem como produzir o espetáculo, não. Não tem como acontecer. E outra coisa, só voltando um pouquinho na lei para realmente ficar claro para as pessoas. É assim, lei de incentivo não é a instituição que está dando dinheiro. Até porque, quando tinha o Ministério da Cultura, o Ministério não tinha recurso para isso. Exatamente. Para dar para um artista. A forma como é falado, dá a impressão que o artista chegou, um artista nacional chegou, mostrou o projeto, o Ministério da Cultura achou foi lá, bonito os olhos dele. E deu 3... Não é isso. Não é isso. Ele valida o teu projeto para você captar. Você bater de porta em porta. Quando, na verdade, deveria ser assim mesmo. O Ministério da Cultura deveria... Quando tinha Ministério da Cultura, porque não tem mais, tiraram. Agora é Secretaria Especial de Cultura, que também não existe. É só um proforme. Isso é uma coisa que precisa ficar clara para que as pessoas não achem. Nunca teve uma mata, nunca foi fácil, nunca foi simples para a cultura. Sempre foi difícil realmente. Burocrático. Totalmente. Nossa, não tem noção da burocracia que é para você receber qualquer centavo via captação de recursos. Ainda tem uma outra extremidade aí do financiamento, né, de espetáculos, incentivo. de produções assim, incentivo, que as pessoas não entendem. Por exemplo, você olha no portal da transparência, aí tem lá, cantora X recebeu no ano tal 500 mil reais de incentivo pela Lei Rouanet. As pessoas acreditam que a pessoa subiu no palco, fez uma apresentação de 2 horas, desceu e caiu 500 mil na conta dela. Cara, tem centenas de profissionais envolvidos nisso. Isso. Meses de Exatamente. preparação para isso. Então, é o salário dessa galera que está trabalhando 10 horas por dia para preparar aquele material. E muitas vezes, Dima, acontece da pessoa aprovar um projeto de 500 mil e não captar. E não captar. E não Sim. captar. Não captar o E valor todo. captar 20%, 30% e mesmo assim E executar mesmo assim o projeto. executar. Entregar o que prometeu. E outra coisa que eu vou te falar. Quando você recebe, você consegue, que é uma dádiva, captar o valor que atende à tua planilha, gente, existe imposto. Não sei se vocês sabem que o país é o país que mais cobra imposto no mundo. Imposto no mundo. Então, assim, tem muito disso também. Então, isso é extremamente importante que se diga. Agora, a gente não tem condição de realizar, é porque as pessoas acham que tudo é muito lúdico. Eu também, desde a época que eu comecei a minha carreira como profissional da cultura, da arte, que minha própria família dizia. As pessoas diziam, você trabalha com o que? Eu digo, eu sou produtor artístico. Não, mas teu trabalho mesmo. Eu digo, é meu trabalho mesmo. Eu sou produtor, eu trabalho com isso e trabalho muito, e trabalho pra caramba. Então, assim, com essa questão agora da pandemia, e aí eu fico impressionado quando eu vejo, como você falou aí agora, profissional do carnaval. Não vai haver carnaval, mas os profissionais, mesmo não havendo carnaval, eles estão criando as alegorias, eles estão criando os temas. Então, se não tem dinheiro para o carnaval, vejam um mecanismo de que haja para, pelo menos, incentivar. Para que eles recebam durante esse período. E assim, tem que entender que elas vão, de alguma forma, essas pessoas precisam do auxílio, porque a pandemia vai passar. E se elas não conseguirem sobreviver,
elas vão para um outro norte e não voltam mais como fazedoras de cultura. Não voltam porque, por essa incerteza, né? No momento que precisou, ficou totalmente descoberto. É tudo muito assustador, muito assustador. A gente viu nessa pandemia agora como o mercado é frágil, como o mercado cultural é frágil. Porque a gente fala assim, não, mas atingiu todos os cenários. Como é que a gente sabe que atingiu todos os cenários? Porque a crescente que vinha do sertanejo na última década e parou na pandemia porque eles não estão se preocupando em lançar. Porque não tem show. É um risco, entendeu? Né? Não tem show, eles não estão lançando, eles não estão fazendo os grandes, né? Os Vila Mix da vida, né? Aquelas mega produções. Tá todo mundo muito estagnado. Tanto que o funk subiu, porque o funk sempre foi mais... Pocket, né? O funk é mais... sempre trabalhou com menos, né? Porque o sertanejo sempre foi o mais rico, né? Sempre foi o primo rico da música. Então, com as outras possibilidades, você vê pessoas que já trabalhavam com muito pouco, conseguindo ter um destaque, porque estão dentro do mínimo. Então, assim, todo mundo foi prejudicado. Isso é muito complicado, porque quando a gente fala que todo mundo foi prejudicado, a gente generaliza mesmo. A gente está falando do cara que vem de espetinho na porta. A gente está falando dessas pessoas que tinham esse suporte, né? E para ganhar um dinheirinho no dia do show. Nossa, a gente mora numa cidade que tem muito comércio, que é muito forte a questão do comércio. Então, a gente não tem romarias, a gente não tem festivais, a gente não tem nada disso. Que tinha galera que vivia só disso. Só disso. Eu conheço pessoas que elas dizem, não, a gente trabalha nas 4 romarias do ano. E eu imagino que assim, a identidade do Cariri, principalmente do Juazeiro, né, é essa questão religiosa e festiva também, porque a partir do mês de junho aqui é muito forte. Começa no Pau de Santo Antônio e vai até... porque as pessoas se programam, pelo menos assim, Fortaleza, Recife e tudo, as pessoas se organizam para vir para cá. Não é Juazeiro, é Crato, é não sei o quê. Eu me lembro que uma vez, eu trabalhava no Crato, e uma pessoa falou assim, essas festas, essa Expocrato não dá dinheiro não, porque não é bom pra gente não. Porque o povo vem, ganha dinheiro e vai embora, né? Falando das produtoras. Ela falou assim, é um absurdo, você mexe com o ecossistema inteiro. Você tem hotéis, você tem restaurantes que vai hospedar, que vai alimentar, você tem o salão de beleza que vai aumentar os clientes, você tem a vendedora de sapatos, a loja de sapatos, que precisa estender até, inclusive, o horário de atendimento, a vendedora de roupas. Você tem o cara que pastora seu carro na rua. Você tem o menino que vai vender o trailer antes de você entrar no show. Então, não existe tudo isso, não. É um ciclo e é muita ignorância. Inclusive, até aqui no Fubá, as pessoas não entenderem isso. Desde a nossa estreia, julho é sempre o nosso pico de acesso. Sim, o mês que o Fubá mais cresce. Né? É no mês de julho. Então, assim, um período que tem um público latente também. Um ano sem Expocrato, você diminui, às vezes zera a renda de... Sim. Centenas ou se não milhares de pessoas. Gente, é muito complicado, porque assim, os profissionais da arte, da cultura, do entretenimento, de forma geral, a gente tem sofrido muito, porque o processo criativo da gente não para, mas você ter a sensação de produzir e não saber quando realiza, é de uma frustração criativa tão grande, sabe, que você começa o processo, deixa... Gavetar. E aí você já chega também numa empresa e não sei o quê, e já é automático. Porque a pandemia e não sei o quê, parece que não vai acabar nunca esse negócio, sabe? E atrelado a tudo isso, tem uma série de problemas, uma soma de coisas que já vinham encarraculados dentro da coisa da cultura, do fazer cultural. Isso. Do fazer cultural. É inegável o preconceito que existe em torno. Inegável, sabe? E ao mesmo tempo... E, Juninho, a gente percebe isso na academia, acredita? Que é assim, os estudantes das exatas são os estudantes, os promissores, as pessoas que vão lá. O pessoal da humanas, das artes, são os vagabundos que não quer nada. Os vagabundos. Que não quer nada. Esse mangote de maconheiro que quer nada. É a mesma coisa quando eu fiz filosofia. Por que tu fez filosofia? Porque eu quis. Mas por que não foi fazer uma carreira que preste, né? O adolescente que ele é bom em matemática, ele é o gênio. É o gênio. O adolescente que é bom em música, ele é vagabundo. Vagabundo, exatamente. É tão marcante pra mim, quando eu assisti aquele filme do Gonzaga, de pai pra filho, tem uma cena que eu acho assim emblemática, que é quando ele tá passando chapéu, né? Sim.
e um bêbado do bar diz, vai trabalhar, trabalhar, vagabundo. é. Mas eu não estou trabalhando? É. Ele estava trabalhando. E as pessoas têm essa grande dificuldade de entender. Inclusive, tem pessoas que têm dificuldade de entender o meu trabalho. Então, você trabalha com internet. Como que tu trabalha com internet? Como assim, né? Como assim? Como é que funciona? Agora, sabe o que eu acho também? Assim, fazendo aqui o advogado do inimigo. Tem um povo que é assim, por exemplo. Qual é a tua profissão? Eu sou influencer digital. Será que é mesmo? E influencer não é uma profissão. Vamos fazer esse parênteses aqui, ó. Ser influenciador digital não é uma profissão. É uma consequência da sua profissão. Você pode ser um criador de conteúdo digital. Você pode ser um modelo digital, um modelo que faz fotos e vídeos para as lojas e expõe esses catálogos de forma digital na sua rede social. E você pode ter, por exemplo, o Neymar. O Neymar, ele é jogador de futebol. Não é isso? A gente não sabe que o Neymar é. A principal atividade dele é essa. Por que é que Neymar se torna um influenciador digital? Ele se torna um influenciador digital quando as pessoas querem saber o que ele usa de produto no cabelo. E ele vai lá e a marca patrocina ele e ele vende por aquilo, que as pessoas querem saber o sapato que ele está usando, a marca que ele está usando. Quando o Neymar desce do ônibus, segurando uma caixinha de som de uma marca específica. E todo mundo, os boyzinhos que idolatram o Neymar são influenciados digitalmente. E vão comprar a caixinha de som. Assim, quando estou dando Neymar como exemplo, porque o Neymar lançou muita música, muito artista da música com history. Agora não, agora que todo mundo, o TikTok estourou e todo mundo faz dancinha, mas antes ele vinha e só falava uma música da música dele. Olha, quem é que Neymar tá escutando? E as pessoas total. Viralizava nesse sentido. Então as pessoas têm que entender que tem gente que assim, eu quero ter tantos mil seguidores e tal. É tão engraçado, Juninho, nessa carreira. Eu sou criadora de conteúdo digital, trabalho com assessoria digital. E, por exemplo, chega muita proposta para mim e eu passo para outras pessoas. Eu digo, chega o convite, isso assim, assim. Aí eu digo, não, seria legal fulano fazer esse trabalho. Vamos falar com fulano? Para fulano fazer? Porque combina com ela. Porque eu acho irresponsável as pessoas que se propõem a chegar na rede social falando sobre tudo, vendendo tudo, se colocando tudo, sem respeitar seu público, sem respeitar o seu nicho, sem se respeitar. Porque se a pessoa sequer acredita naquilo, mas tá lá, as meninas usando mega raiva e vendendo cabelo, produto pra crescer o cabelo. Tem um povo que não influencia nada, porque ninguém vê, ninguém se interessa também em ver. E isso se estende ao produtor. Tem gente que não sabe nem o que é escrever um release, não tem contato nenhum, não tem mail nenhum, não tem, sabe? Aí bota um crachá desse tamanho no pescoço de produto. Eu acho tão irresponsável isso. É irresponsável. Sabe? É tão sério você ser um produtor. Um produtor nos tempos de hoje, em época de pandemia, a profissão da gente, se você não se reinventar, se você não vê o que está acontecendo ao seu derredor, se você não for uma pessoa que estiver atento a essa coisa de distanciamento, você se ultrapassa para uma série de coisas. Rapidinho. Tá entendendo? Então, mas o povo não está nem aí. Aí eu fico indignado quando eu vejo uma pessoa que... A pessoa diz assim, eu vou falar ali com aquele menino que tem aquela casa de show, vou fazer um show lá, vou trazer um artista e tal, pronto, sou produtor. Já aconteceu de eu estar produzindo um espetáculo, um show, um evento grande, como o Fortal na época, por exemplo, e amigos meus chegaram e me empresta teu crachá pra mim. Eu digo, oi? Cara, isso é minha identidade de trabalho, pô. Acha que eu vou... Sabe por que eu vou te... Não, cara, porque eu vou acesso ali um camarim e digo, não, cara, não é assim que funciona, não. Peraí. Tá entendendo? Mas imaginou se um policial vai dar a credencial dele? É louco isso, né? Então, assim, pra tu ver como as pessoas fantasiam essa coisa você tá... E o povo acha também... Que é uma vida de glamour. De glamour. Uma vida de glamour em Dubai, vários carros de luxo. É amigo de todo... Nem todo artista que eu produzi, eu conheci. Eu levei pra minha vida. Uns porque não fazia muita questão, não valia muito a pena mesmo. E que tem gente que é excelente profissional no palco e está ótimo para mim. Vai render Mas é uma produção. Pessoa ruim. Uma pessoa ruim, uma pessoa que não vale a pena para a vida da gente. E tem gente que flui naturalmente, né?
Que você se orgulha Se de dizer, orgulha. nossa, E a vida da gente, por exemplo, a vida do produtor não é composta só de... Eu só tenho um amigo artista. Não é assim. Né? Nós somos pessoas completamente normais, completamente comuns. Né? Juninho, sem citar nomes, qual foi a situação mais assim que tu disse, meu Deus, eu vou morrer na tua vida De produtor? de produtor? Conta pra gente as situações, porque não é um mundo de glamour, mas é um mundo de histórias. Não. Já tiveram algumas. Eu já trabalhei com uma banda, na época que trabalhei com uma banda musical, e a gente fazia muitas viagens em ônibus. E numa dessas situações, o ônibus era uma situação carnaval. O empresário fechava 2, 3 shows noite e a gente tinha que fazer, porque era um matinê, um não sei o que, outro não sei o que. E o ônibus quebrou e a gente... Foi uma situação... Na estrada. Uma situação muito delicada. Agora, quando você viaja nesse tipo de situação, você aprende até a viajar, a não comer porcaria na viagem, etc e tal. Na época que eu viajava com a Dercy também, com a Dercy Gonçalves, existiam situações muito inusitadas para a Dercy, ao passo que sempre foi a grande artista, atriz, comediante que é. A Dercy era uma pessoa muito difícil, de temperamento muito difícil, extremamente... Era verdade, né? Verdade verdadeira, era muito ciumenta. Agora, assim, ela não era de... A Dercy era muito ciumenta. Então, assim, a equipe era muito como se fosse... A gente imaginava que na cabeça dela como se fossem filhos, embora que ela tinha medo de expressar sentimento. Sim. A Dercy não chegava para você trabalhar 10 anos com ela não dizia eu gosto muito de você, não, ela expressava de outra forma. Agora, quando ela pisava muito na bola com a gente, ela encontrava uma forma, quando a gente via ela muito carinhosa com a gente por algum motivo, Érica, essa tua blusa tá linda, não sei o quê, é porque ela já tinha te machucado a ponto de tu ficar puta com ela. Pode falar puta, não pode? Pode. E, enfim, tinha esse tipo de situação. E tiveram alguns artistas com quem eu trabalhei no decorrer de algumas turnês, de algumas produções de espetáculo, que era muito difícil. Olha, eu vou lhe dizer, eu acho que a pior situação de um profissional de produção num espetáculo de teatro é você trabalhar com uma coxia ruim. Porque você tem que ser... Eu tenho que ouvir o que todo o elenco está falando, então eu escuto que a Érica chega e diz, olha, não tenho mais condição de trabalhar com o Jimmy. Então aquilo é praticamente uma ameaça, eu preciso da Érica no elenco e eu tenho que chegar com muito cuidado para o Jimmy para poder dar esse recado. E a gente ainda está no começo da turnê, a gente tem mais 11 meses para viajar. Sabe? Então, assim, é muito, muito, muito delicado isso. A gente tem que ter uma destreza muito grande. O artista é diferente. O artista ele é indiscutivelmente uma pessoa diferente, é mais sensível, é mais tudo isso. E tiveram muitas situações assim. Eu realmente não vou citar, não, mas eu trabalhei com 2 atrizes de âmbito nacional. Todas duas são da Globo, nunca tiveram em outra emissora na vida. E são atrizes, porque foram 2 atrizes, feitas em TV. Então, acredito que quando elas migraram para o teatro, elas tiveram dificuldade muito grande. Primeiro porque a Globo é parceira minha de grande, mas a Globo fabrica estrela mesmo. Sim. Sabe? A Globo faz... Hoje mais não, porque chegou uma turma nova que tá meio que caguei para isso. Mas teve uma época que o meu camarim é um pertencimento muito grande de uma emissora que não é sua. Estrela. Eu, por exemplo, me incomoda muito quando alguém diz assim, fulano é um ator global. Não existe ator global, existe ator e atriz. A emissora que você vai ser contratado trabalhar para algum projeto é outra história. Mas chama porque é um ator da Globo, não é ator da Globo. E a pessoa que se permite a dizer que é ator da Globo, que é uma celebridade, eu respeito muito pouco. Porque é a estrada da fama, né? Eu tava vendo aquele menino, a gente teve até uma conversa alguns anos atrás, de um artista em comum que a gente conhecia, que era amigo nosso e tal, e eu vi
muito nesse menino que saiu do Big Brother, o primeiro eliminado, Luciano, nesse desespero por fama. Fama. E a gente já teve essa conversa antes, há alguns anos, Juninho, que a gente falava assim, fulaninho precisa entender que ele não pode focar em fama, ele tem que focar na carreira. E assim, minha gente, eu vou dizer uma coisa, o artista que não estuda, que não se permite ler, que não pega o texto dele, é muito complicado, porque você está entrando numa obra cego, né? Ali não é mais você é como se diz nas religiões afro, né? Ali é um cavalo só. O personagem é outra história. Você literalmente empresta o seu corpo para vários personagens chegar e acontecer, etc e tal. Agora, é muito complicado. Porque, assim, a fama é uma consequência do seu trabalho. Né? E eu acho que com as redes sociais as pessoas têm muito desse desespero por fama. Por esse sucesso, por seguidores e tal. Eu vi muita gente reclamando, eu esqueci o nome da atriz, uma atriz muito boa, ela dizendo que fez um teste para um projeto, e aí a desculpa é que ela não foi chamada porque ela tinha poucos seguidores. É um absurdo. É um absurdo. Então, assim, a absurdo. TV ela tá fazendo esse trabalho também que é bem complicado. O Rodrigo Lombardi deu entrevista para Tatá, que foi reprisada há pouco dias, e ela ficou surpresa. Quando você ainda faz teste, faço. E é um processo completamente normal, comum. Eu lembro quando a gente eu fui convidado para fazer a produção do Cássia Eller, e não tive como atender, porque eu não tinha como ficar em Brasília. Foi feita uma seleção para atriz. Cara, e foi uma loucura. Uma audição. Essa minha amiga, que eu já falei nela hoje, a Milka, fez a produção e tudo. Aí disse, cara, tá terrível aqui pra gente e tudo. E eu vou te falar, eu acho tão importante que seja feito audições, porque o que tem de gente nova aí, boa pra caralho, sabe? Muito. Fazendo tanta coisa, mas muito. Aqui mesmo no Cariri, eu fico impressionado positivamente. Não que o Cariri não tenha potencial pra isso, muito pelo contrário, tem saindo pelo ladrão. Agora é muita coisa boa, muita gente boa. A gente também tem muita gente bacana aí fazendo um monte de coisa legal, né? E que vale muito a pena. Agora é isso, é você se reinventar, é você buscar a produção não como uma fonte alternativa, porque produção ou você gosta, ou você tem o sangue na veia, ou você não faz. Não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Nossa, é complicado. Eu já você sabe disso, que você é produtora. Você é atriz e produtora. Mas não quero mais. Naquela linha. Eu chego num show, eu começo a ver todos os detalhes. Tipo assim, eu fui para um show sábado e deu um erro no som e eu que não tinha nada a ver, eu tava ali como público, paguei ingresso e tava lá, meu Deus! Aí eu olhei pra mesa de som, era um técnico conhecido, comecei a chamar pelo nome, fulano! Aí, Jimmy, ei... Alô? A gente tem essas coisas. A gente chega e fica olhando, meu Deus. Aí fica preocupada. Ai, choveu, estragou o show de fulano. Não vive. Não vive. Eu não tenho sanidade mais nessa vida. É complicado. E teatro que você fica esperando... Ai, deixa eu contar uma história engraçadíssima com a Desi. Estamos fazendo um espetáculo e ela, nessa época, ela estava muito nova, vibe Pai de Santo. E ela estava indo para esse Pai de Santo, e o cara disse que ela ia estourar nessa peça nova, não sei o que e tal, pererei parará. Mas que ela levasse uma imagem e colocasse no camarim, e ela assim fez. Menina, quando a gente chega no teatro, não tinha um ser vivo comprado o ingresso, né? Desi Gonçalves, já no auge da carreira e tal. Aí ela ficou... Arrasado. Filho daquilo, filho disso, não sei o quê. Esculachou com o Pai de Santo e tal, não sei o quê, pererê. Quebrou a imagem. A gente, meu Deus do céu, Desi não faz. Faço que ele me enganou. E pererê e parará. Não. Menina, daqui a pouco, do nada, chegam dois ônibus. Né? Eita. E esses ônibus vinham para o espetáculo. Lotou o teatro. E a pessoa da bilheteria disse, não, a gente não está com pouca venda porque foram muitas caravanas, então já está lotado, mas também vocês não perguntaram. E aí ela ficou louca. Emendando a estátua e tudo, e a Lucy, que é a sobrinha da Desi, e trabalhou com a Desi há 40 anos, foi produtora da Desi a vida toda.
Ela dizia, pega o santo! Cola o santo! Aí a Lucy dizia, tia, como é que eu vou colar isso? Eu vou fazer o quê? Mete no... Tem que colar com o pai, bem que o pai de santo falou. A culpa foi de vocês. Olha, Péssima produção. Péssima produção, vocês só influência. Na hora que eu disse, era pra vocês terem dito, esse cara é bom. Não sei o que, ela tinha essas histórias dela, era uma figura. E essa história é muito boa mesmo. Oh, meu Deus do céu. A gente já passou por algumas situações engraçadas, Juninho. A gente uma vez estava apresentando um projeto, não vou citar nomes, Tá. a uma autoridade. E, tipo, a gente tava com pouca grana e tal, e a gente mandou produzir o projeto impresso. Lindo, numa versão livro, de ouro, riquíssima, É. caríssima. E a gente só conseguiu produzir apresentar uma. Quando eu tava lá, a gente ia apresentar para outras pessoas, era o nosso monstruário. A autoridade simplesmente pegou, edição única. botou debaixo do braço. E levou, Brasil. E a gente, desesperado, corre, pega todo mundo. A gente Porque não a gente tinha tinha uma outra... versão mais simples, encadernada, tal, impressa encadernada, mas essa versão deluxe. Não, e todo mundo olhando pro tipo assim, agora, como é que a gente pede pra pessoa, pra autoridade, Pra devolver? Meu Deus, que situação. Caras no chão. Muita coisa no boa. chão. Tá, a gente já passou por umas coisas, e por coisas boas. A gente já chegou pra produzir show, para produzir um espetáculo, e quando chegou lá, não tinha subestação, não tinha energia que prestasse. E era um espetáculo nacional. Era uma coisa grande. Aí chegou um amigo meu, que Juninho conheceu desse maravilhoso. dia. Beijo, Chico Júnior, é de você mesmo Chico que estamos Júnior. falando. Falamos de você tá na nossa vida. Chico Júnior, estamos esperando você aqui nesse estúdio. E, Olha, eu viria, hein? Uma voz boa dessa no pé do ouvido. Cuida, Chico. Aí, quando chega lá, já desesperado, Chico Júnior foi lá fazer outra coisa. Eu não me lembro o que era, mas ele foi, tipo, me ajudar em outra coisa alguma lá. coisa. Quando ele chegou lá, que viu a situação, Chico Júnior subiu no poste. Literalmente. E resolveu. Eu lembrei disso, eu fui assistir o show do Mato Grosso em Recife, e ele também foi. Né? Mandaram uma foto pra mim, tentando me gongar. Nos encontramos lá em Recife. E aí a gente falou nessa situação. Juninho, como aquelas coisas, né? Como foi que você me... Você... Claro que eu lembro. Uma situação terrível lá, de produção e tudo. Ele, foi mesmo, não sei o quê. Chico Júnior em cima do poste lá. Salvou a Light, literalmente. Mas realmente que aquele espetáculo nos deu um pouco de trabalho. Deu bastante. Um pouco de trabalho, mas foi um problema que ele resolveu. Seria mais problema. Sabe uma coisa que porque depois que passa, a gente fica imaginando o cenário, que era um cenário rebuscado, porque a gente tá falando de um dos maiores clássicos do teatro. Eu ainda tenho um balde lá em casa. Dois Perdidos numa Noite Suja. Chutado, né? Por André Gonçalves. Por André Gonçalves. E a gente, para não trazer cenário, a gente só vamos fazer com elementos cênicos e tal. E uma das únicas coisas que eu me arrependo muito, de verdade, um dia desse eu tava me lembrando disso, cara. Eu digo, por que a gente não fez? O cenário tava tão lindo, tão realista, sabe? Perfeito. Tava tão realista, tava tudo tão... Me garanti naquela produção. Eu digo, cara, por que a gente não... Pronto, ó, duas coisas que eu vou contar em várias situações que eu puder. Uma é essa, que a gente devia ter feito uma foto, porque o cenário ficou incrível. Foi. Eu acho que se aquele cenário, se fosse pra gente repetir, por exemplo, a gente não faria. A gente ficou tão louco com tudo que a gente não... A gente não faria outro cenário perfeito. A gente tinha vários parceiros, teve que entregar um monte de contrapartida, não tinha pausa. O cenário muito Plínio Marcos, tenho certeza, muito dentro do que o Plínio vislumbrou para aquela cena. Então a gente... poderia ter feito uma foto como registro, porque ficou incrível. Foi. A gente não teve a intenção de que ficasse tão incrível, mas ficou. E outra situação também com a Desi. A Desi foi fazer um show em Fortaleza, e quando ela chega, a gente foi almoçar. Quando a gente chegou no restaurante, Érica, a gente tá chegando no restaurante, o restaurante em peso se levanta e bate palma para ela. Foi uma coisa, ela disse, meu Deus, eu nunca passei nisso na minha vida, em tantos anos de carreira, porque uma coisa é eu ser aplaudida no teatro. Outra coisa é as pessoas pararem de comer para me aplaudir. E eu não tenho um registro disso. Né? Porque, sim, aí depois isso passou a ser o último show da Desi. Na Desi, foi o último show realmente da Desi, foi eu que produzi, e foi em Fortaleza. E eu disse, meu Deus, como eu queria ter um registro disso e do cenário do Dois Perdidos. Mas enfim, tá na nossa cabeça. De vez em quando eu paro assim, eu digo, eu já fiz isso. Eu digo, poxa, eu não tenho um registro disso. Eu queria ser mais lembrada nesse negócio de registrar as coisas. Eu agora tô mais nessa, por isso que eu pedi ali pra fazer a foto, porque eu acho um momento tão... às vezes eu digo, poxa, bacana. eu não tenho. Tem muita coisa, tanta coisa que eu já fiz que eu não tenho. Digo, nossa, eu me lembro que eu já fiz uma produção
grávida do show do Ivete Sangalo. Eu já fiz produção, não, fiz camarim, assessoria no camarim. E eu não tenho uma foto disso. É fogo, Tem umas né? coisas que a gente fala, como eu lesei. Um dia desse eu começa. encontrei uma foto aqui no Cariri, inclusive. Foi o Zoar Forró da vida. Safadão, no tempo do cabelão, de não sei o que. Eu digo, meu Deus, é bom a gente ter, né, pra lembrar o tanto. E isso também marca o tempo da gente, o tempo de carreira. Tempo de carreira, exatamente. Muito desse. Pois vamos, Juninho, vamos falar sobre esse projeto, o que você puder falar sobre esse novo projeto. Não, posso falar tudo, pra você principalmente. Tô falando Pra em primeiríssima mim... mão. Né? Olha, eu estive junto com a Suiane Moreira, atriz, modelo, que é daqui de Juazeiro, e um amigo nosso nos deu a ideia de fazer alguma coisa sobre o Padre Cícero. Foi quando a gente se tocou, eu e a Suiane, que ainda ninguém tinha feito uma montagem nacional de grande porte que falasse a vida do Padre Cícero. Uhum. E a gente disse, cara, vamos estudar isso, vamos ver a possibilidade e tal, vamos. E aí que a gente está montando do Padre Cícero, saiu do papel, saiu do embrião, já tem vida. E é um projeto lindo, A gente vai ter um monte de coisa bacana nesse projeto. Uma das coisas que eu acho importantíssima falar é que tem a direção do Jorge Farjala, que é o diretor teatral dos mais importantes do país, se não o mais importante hoje. Assim, o cara tem um monte de coisa importante no portfólio dele, inclusive a nova montagem dos Mistérios de Irma Vap, que a Marília Pêra tinha feito lá atrás, e ele remontou agora, só que com Matheus Solano e Luiz Miranda, tá? E também com um musical que ele tá dirigindo, que se chama Clara Nunes, onde ele está lançando a Vanessa da Mata como atriz, e o Padre Cícero. Né? São 3 espetáculos de projeção nacional. A gente está muito feliz com a direção do Jorge. Provavelmente o roteiro e a dramaturgia seja do Cláudio Simões, que é um roteirista muito conhecido também, que é baiano. A Suiane estreia como atriz em teatro nesse espetáculo, porque ela já fez cinema, já fez TV, mas não tinha feito teatro ainda. A gente está com um elenco nacional também, um elenco incrível, e a gente vai fazer o sentido anti-horário. A gente estreia no Cariri, a gente estreia em Juazeiro do Norte, e aí a gente segue para o Rio, depois São Paulo, aí a gente dá uma sentada e faz as 9 capitais do Nordeste. E a gente está muito feliz com essa possibilidade, porque Padre Cícero é um tema que importa para muita gente, que chama a atenção de muita gente por uma série de coisas. Sim. Pelo ambientalista que ele foi, pelo religioso que ele foi, pelo político que ele foi. O milagre. Não o milagre da hoste, mas o milagre Padre Cícero. E outra coisa que eu acho que é importantíssimo se falar, a gente vai dar muita luz nesse espetáculo ao personagem da Beata. Exatamente. A Beata, ela vai aparecer como se deve. Por vezes negligenciada. Muitas vezes sentidos, negligenciadas. Né? E a gente acha um momento muito forte no espetáculo de falar sobre isso. De falar toda, porque tanta exclusão com essa mulher. Né? Essa mulher negra, essa mulher nordestina. Então, assim, a gente está muito feliz com essa possibilidade. A gente teve uma reunião muito importante com o prefeito de Juazeiro. E foi, assim, a gente saiu de lá muito encantado, sabe? Porque a gente achou o prefeito daqui de Juazeiro muito entusiasta da arte e da cultura e promover nesse momento um espetáculo, num momento desse de pandemia. E não só ele, mas a equipe, porque a gente fez uma reunião com ele, com a chefia e com alguns secretários. Mas, assim, Érica, a gente foi muito bem recebido, de verdade. E eu faço questão de falar porque é importante que se diga que ainda tem gestão que acredita, que abre porta, que abraça, sabe? E eu fiquei muito feliz com esse carinho com que a gente foi recebido. A gente não tinha condição, eu falei para a senhora, nós não temos condição de pensar em montar um espetáculo desse tamanho. Porque não dá, primeiro que não dá para falar de Padre Cícero sem falar em Juazeiro. É humanamente impossível. Né? E eu disse, nós temos que bater a porta da prefeitura, pelo menos para comunicar que a gente está fazendo. Nós estamos montando, a gente vai para o Brasil e tal. E o Jorge ficou tão feliz também, o Jorge Farjala, diretor, sabe? Assim, a gente está com uma assessoria de imprensa incrível lá no Rio, que é a Alessandra Daire, que é uma das maiores assessoras de imprensa do Brasil hoje, assim, principalmente nesse ramo, no artístico, no de teatro, extremamente articulada. E
E a gente, com muito prazer, eu sou de Juazeiro, né? Eu sou caririense de Juazeiro do Norte. Suiane também é de Juazeiro do Norte. E a gente saiu realmente da reunião muito emocionado, porque eu já produzi mais de 40 espetáculos, mas produzir o Padre Cícero, a história do Padre Cícero, é uma emoção muito grande. É como se eu estivesse devolvendo para o Cariri todo o carinho, todo o afeto que a gente sempre recebeu aqui. E mostrar para o além Ceará um produto como esse, um projeto como esse, cultural, artístico, que a gente fala do cearense do século, que a gente fala do Padre Cícero, para o restante da região Nordeste e para o Rio e São Paulo, é muito emblemático também. É o Padre Cícero sendo contado por nós, que temos essa propriedade de falar. Então a gente está muito feliz mesmo com a parceria que a gente fechou, com as possibilidades em ser a Suiane também, que é uma grande artista, que é acho que nacional tem a Suiane e o Zé Vilca, né? Que não está mais entre nós. Né? Então, é um projeto que a gente está muito feliz. A gente está muito feliz. Fazer teatro é o que a gente gosta, fazer arte é o que a gente gosta, produzir, apesar de todos os embates do mundo, eu acho uma delícia. E eu estou muito, muito, muito feliz com esse filho novo. Estou embalando ainda, sabe? Com muito carinho, com muito amor. E assim, eu acho um fenômeno importante, porque apesar de Padre Cícero ser uma figura histórica muito importante aqui em toda a história do Nordeste, ser amplamente registrado, tem dezenas e dezenas de livros, historiadores que destrincharam de cabo a rabo a história de Padre Cícero e de várias figuras que conviveram com ele. Não é uma história popular. Não. Quando você Picon essa semana perguntou, mas o Padre Cícero ainda é vivo? Quando você sai um pouquinho daqui, da região, as pessoas ouviram falar, sabe que existe uma grande romaria e às vezes não passa disso, não sabe em que século foi. A esfera, né? E Isso. outra coisa, tem muito livro que não atualizou. Por exemplo, essa história da Beata é fundamental que seja contado. Sabe? Ela também como protagonista da história do espetáculo. Então a gente está muito feliz, a gente está muito animado. Estou muito feliz de contar isso pela primeira vez nesse veículo, que é um veículo que sempre abraçou todos os meus projetos. E vocês também são muito abertos a isso, você e Jimmy, eu acho isso uma delícia, porque vocês são legítimos nisso. É muito bom a gente falar de arte, falar de cultura, com quem entende, com quem gosta, com quem é entusiasta, com quem diz, poxa, vai dar certo, e não sei o quê. E é uma alegria para mim estar falando aqui em primeira mão mesmo, para o Brasil todo, aqui no Fubá, que a gente vai, que o Padre Cícero vai, se Deus quiser. Vai ser um sucesso, se Deus quiser. Estamos realmente juntos. Então, pessoas, se vocês ficaram aqui até agora... Vocês ficaram aqui até agora. A produção tá querendo gongar ali minha câmera, mas não me gongarás. Quero muito agradecer pela audiência de vocês. Espero que tenham gostado, que tenham deixado o like, que tenham compartilhado com os amigos. Agora eu preciso saber, Juninho, quando as pessoas precisam lhe encontrar nas redes sociais, qual é o seu arroba? Então, no Instagram, Juninho Batista Produtor, e no Twitter, Juninho Produc. Muito bem. E... queria lhe agradecer muito pela conversa maravilhosa. Eu que quero agradecer, porque é de verdade muito, 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 muito simbólico para mim estar aqui. Eu amo vocês de coração. Acho você uma pessoa foda. Uma pessoa foda em tudo que você faz. Tudo que você faz com muito... isso é extensa a Jimmy também. Outro dia eu falei isso no history meu. Vocês são muito articulados, são competentes. Vocês são foda. Foda resume pra mim muita coisa. E vocês são realmente muito talentosos, muito queridos. E é um prazer. E sempre será estar aqui. Vou estar sempre que vocês quiserem. Pronto, pois já se sinta convidado. Passando pelo Cariri. Bora gravar, bora sentar, bora fazer. Na hora, adoro. Pessoal, siga a gente toda quinta-feira, às 18 horas, seu melhor agregador de podcast ou no YouTube. Estaremos aqui. Valeu, beijinhos!